Estamos aqui para mais uma aula da Faculdade Batista de Minas Gerais e nós temos a alegria de poder trabalhar com vocês metodologia científica. E o tema desta unidade, a unidade 3, é a importância da metodologia científica no processo, nos procedimentos dos trabalhos acadêmicos. Quando nós pensamos em trabalhos acadêmicos, nós não podemos enfatizar apenas um fazer, um procedimento. Na verdade, todo procedimento acadêmico, o que envolve a metodologia científica, a elaboração de trabalhos, tem a ver com uma postura diferenciada do estudante. E essa postura diferenciada do estudante se relaciona diretamente com aquilo que o aluno não pode abrir mão de realizar, ou seja, o processo acadêmico, a elaboração de trabalhos, tem a ver diretamente com a leitura. O processo de leitura é de fundamental importância para que o aluno desenvolva adequadamente a aprendizagem, bem como o preparo atencioso, rigoroso para a elaboração dos trabalhos científicos, acadêmicos. Ler é uma grande descoberta. A leitura não poderá faltar em momento algum do processo de formação acadêmica do aluno. Mas ler pressupõe um objetivo determinado. A leitura está relacionada com o ato de pensar, com o processo de elaboração do pensamento. Avaliar nos ajuda a entender melhor o processo de leitura, e isso também está relacionado com um outro procedimento que é muito legal, é muito importante. O aluno deve estar sempre avaliando aquilo que ler. Ao ler de maneira rigorosa, crítica, atenciosa, criativa, o aluno amplia o seu universo de compreensão, ele também amplia o seu vocabulário. Quanto mais nós lemos, melhor será a nossa compreensão. Ler implica também um diálogo assim intenso, marcante, impactante do aluno. Dialogar frequentemente com o texto. Quando nós dialogamos com o texto, nós dialogamos também, obviamente, com o autor do texto. Por isso que a leitura não é um processo isolado. A metodologia, nesse caso, a metodologia científica, ajuda o aluno no ensino superior a ampliar a sua cosmovisão, a ampliar a sua aprendizagem, a desenvolver um processo de competência. Então, existe uma relação direta entre estudar, aprender e a produzir os trabalhos acadêmicos. Na concepção metodológica, essas coisas têm de estar interligadas, associadas. Portanto, a metodologia científica está relacionada diretamente com a produtividade, bem como com a qualidade dos trabalhos acadêmicos. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. A metodologia científica, ela auxilia o aluno a ser mais produtivo em termos acadêmicos. E ao produzir os seus trabalhos acadêmicos, ele precisará, como estudante, como alguém que está iniciando a sua vida na investigação e na pesquisa, ter uma qualidade naquilo que se produz. A metodologia científica, nesse caso, auxilia de maneira extraordinária o aluno no seu trabalho, na sua produção acadêmica. Por isso que a qualidade é aquilo que nós denominamos de excelência do fazer acadêmico. Mas um detalhe importante a gente deve pensar, que é a especificidade, é a particularidade, a peculiaridade da metodologia científica. Qual seria esse aspecto mais específico da metodologia científica? Olha, é inserir o aluno nesse universo da investigação, é inserir o aluno no aspecto da iniciação científica. Então, existe produção acadêmica, que se refere aos trabalhos acadêmicos, como resumos, como fichamentos, e existe também os trabalhos de âmbito mais científicos, que são aqueles trabalhos que o aluno tem uma produção mais pessoal, mais sistemática, mais metodológica, que tem a ver com a produção pessoal. E aí a gente se depara com uma pergunta nessa unidade 3 do nosso estudo. Por que estudar metodologia científica?
Ora, isso não é uma pergunta difícil. Obviamente, também não exige uma resposta muito complicada, complexa, difícil. Estudar metodologia é um encaminhamento que o aluno dá à sua vida para ele se tornar, de fato, não somente um estudante que passa pelo ensino superior, mas um estudante que se insere, que começa a lidar melhor com o processo de produção acadêmica, mas também de produção científica. Então, a metodologia científica, a sua particularidade, é inserir o aluno nesse universo acadêmico, no sentido de produzir trabalhos acadêmicos, mas também de fazer pesquisas. E aí, quais seriam os objetivos da metodologia científica? Ora, a metodologia científica, ela habilita de maneira adequada o aluno a enveredar por essas tarefas, por esses procedimentos, por essa noção, por esse fazer científico. Então, o aluno que se envolve com a metodologia e a usa como uma ferramenta adequada, ele está sempre progredindo em termos de aprendizagem, de procedimentos acadêmicos, de rigorosidade no seu fazer. Então, ele trabalha de uma maneira apresentável na produção acadêmica e, especialmente, na sua condução no trabalho científico. E aí dá para a gente pensar um pouquinho na missão mais importante do aluno. A missão mais importante do aluno é, de fato, se tornar competente na sua área, no seu campo, no seu curso. Então, o campo de conhecimento que você está militando, seja ele qual for, você precisa ser uma pessoa competente. Então, a missão mais importante do aluno passa pela competência, e a competência passa por alguns elementos que nós não podemos abrir mão. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a se conduzir eticamente. Nesse sentido, a pesquisa ela traz alguns conceitos chaves. A metodologia científica tem como conceito principal pesquisa. Pesquisa, na verdade, é um conceito basilar na metodologia científica. Pesquisar nada mais é do que buscar. É conduzir o raciocínio, conduzir o seu determinado fazer, no sentido de buscar aquilo que você ainda não domina. Então, pesquisa é uma busca, mas uma busca rigorosa, uma busca metodológica, uma busca em que se tem rigor, uma busca em que você trabalha aquilo que você ainda não domina. É um processo constante de descoberta. Então, eu queria desafiar você, nessa unidade 3, a desenvolver competência, a aprender a aprender, a aprender a conviver, algo que envolve todos os seus pares, os seus colegas, aprender a ser e a aprender a ser ético em tudo o que você faz na escola, ou seja, nos seus trabalhos acadêmicos, na convivência com os colegas e na nossa sociedade como um todo. Então, sucesso nessa empreitada. Seja um bom leitor, um bom investigador. Um abraço para você.